Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Todas as aulas acho que a prof começa com essa pergunta. Bom dia, tudo bem? Espero que sim, né? Mas realmente, né, são os votos da prof, que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, tá? Estamos passando por uma fase bem complicada e é algo que se estendeu muito mais do que a gente esperava, do que a gente podia imaginar, né? Então, mesmo que a gente esteja distante, né? O ideal é que cada um esteja bem, sua família esteja bem e tal, né? Pra gente, além de todas as situações, ainda não ter que passar por uma preocupação, né? Relacionada à doença do momento, né? Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar o capítulo 15, tá? Estados Unidos e América Latina no século XIX, da página 108 à página 131. E o assunto que a prof escolheu para hoje é da página 120 à página 124, tá? Na página 120, começa um subtítulo dizendo lá, enquanto isso na América Latina, tá? Então, assim, embora tivesse compartilhado um passado de exploração, né, um passado colonial de exploração, os países da América Latina e do Caribe, elas tiveram um desenvolvimento econômico muito diferente daquele vivido pelos Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, a Inglaterra também cometeu suas explorações lá, né? Então, na América Latina, assim que ocorreram as independências, houve pouca diversificação econômica, tá? Desde o período colonial, a América Latina ela era a base econômica dela, né, era a exportação de produtos primários, minérios, produtos agrícolas, pecuários, essas coisas. E mesmo após a independência, não houve uma alteração significativa em relação a isso. Então, continuou se mantendo, né, a mesma economia, digamos assim. E sem contar que era essa elite agrária, né, que se consolidou no poder, na prática política, tá? Aí vocês têm um exercício 6 que está falando sobre isso, sobre essa diferença entre o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e as outras regiões da América após a independência. Então, para esse exercício, nós vamos relembrar um pouquinho da aula passada, ou inclusive essa introdução da prof agora, né? Onde os Estados Unidos, eles focaram no desenvolvimento industrial, desenvolvimento capitalista industrial, pós-independência, enquanto que a América Latina manteve o seu papel lá de uma economia exportadora de produtos primários, né? Lembrando que esses produtos primários, eles eram fabricados, eles eram produzidos, né? Da onde se tem isso, né? Em propriedades rurais latifundiárias, ou seja, grandes propriedades rurais. Beleza? Quem assistiu a aula já teve uma resposta aí, né? A prof esqueceu de falar no comecinho da aula, né? O livro tá aí na mão? Não tá? Quem quer ser o aluno na sala hoje que a prof assim? Ia vir lá com a agenda. Ai, prof, eu esqueci o livro hoje, né? Veja o lado bom, quando a gente tem aula em casa, a gente não esquece o livro. A não ser que a gente esquece, né, que escondeu ele, né? Que talvez tenha alguns colegas aí, né, que não sabem, né, que deixou. Então, fica aí com o seu livro. Tivesse com o livro na mão, ó, já ia ter a resposta, né? Aí depois, o estudo de vocês vai falar sobre a doutrina Monroe, tá? A doutrina Monroe desde os Estados Unidos promoveram uma expansão, né, que a gente já estudou lá, sobre a corrida do ouro, a lei de terras, a guerra de secessão, todas essas situações, né? Então, houve uma expansão bem significativa. E esses foram fatores que, teoricamente, então, né, teria dado aos Estados Unidos essa potência econômica do mundo, tá? Esse passado dela, essa ideia de já começar com
o capitalismo industrial, a expansão das terras. Isso teria dado o perfil para ela, ou a base para ela se tornar o que ela é hoje. Tá? Na página 121, vocês têm um texto do Leandro Carnal, e nesse texto ele vai estar falando o quê? Que em 1800, os Estados Unidos eles eram um aglomerado de pequenos estados nacionais, tá? Estados isolados. E num país que era independente na América. E no resto da América, né, no Haiti e toda a América hispânica, ela seguia, cada um a seu modo, a exemplo do Norte. Em 1900, né, tinha passado por uma guerra, né, imperialista, tinha passado por todas essas situações, né, os Estados Unidos eles já assumiam como o maior parque industrial do planeta. Enquanto que na América do Sul, né, a gente não tem essa percepção ainda. Nesse pouco tempo aí, toda essa evolução, todo esse desenvolvimento, digamos assim, tá? Essa expansão toda, toda essa ascensão, toda essa melhoria aí dos Estados Unidos, o Leandro Carnal vem chamar a atenção para a questão da desigualdade, tá? Tem um discurso democratizante muito grande e tudo, então tem um avanço, tem todo um desenvolvimento, tem todas essas coisas, porém, ele é bastante excludente. Por quê? Por exemplo, as mulheres e os negros, eles não têm os mesmos direitos. E aí eles acabam, em 1886, eles ganham a Estátua da Liberdade, né, dos franceses. Ela guarda a entrada de Nova York. E ela diz lá, numa inscrição na base dela, né, e saudava as massas despossuídas do planeta. Né? Então, a Estátua da Liberdade, ela saúda as massas despossuídas do planeta, mas o país continua excluindo. Tá? Então, como se fosse um textinho alerta, assim, tá? A indústria se expandiu, aumentou um monte, o território se expandiu, mas o racismo e a exclusão continuavam nos Estados Unidos. Então, esse é o texto, esse textinho que vocês têm na 121 lá do Carnal. Aí vocês têm uma charge, né, mostrando a evolução aí do Tio Sam, né, como se fosse de criança até se tornar um adulto, né, no finalzinho da página ali, na pontinha da página, né, tá ele todo gorducho lá, mostrando todo esse poderio que ele conseguiu com o passar dos tempos. Que começou como se fosse um bebê, uma criancinha, né, e foi se aperfeiçoando até chegar nesse Tio Sam aí, né, que representa lá enriquecido, orgulhoso, né, todo pomposo, com um poderio marítimo embaixo do braço, todo mundo, né, querendo agraciar ele, dar a mão para ele e assim por diante, tá? Na página 122, então vocês têm lá, os Estados Unidos, então, ele passa a exercer uma grande influência sobre o continente. Essa imagem acaba mostrando isso também, né? E realiza interferências, tá, no continente e começa a iniciar, então, um processo de dominação econômica. Tá? A política dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos, para o restante da América, foi anunciada pelo presidente da época, que era o James Monroe. Isso aconteceu em 1823. Tá? E isso ficou durante o século XIX e grande parte do século XX. Essa ideia do presidente ficou conhecida então como a doutrina Monroe. Isso vocês vão grifar no segundo parágrafo lá da página 122, quando diz:
Na terceira linha, a chamada doutrina Monroe tinha como princípio impedir qualquer intervenção europeia no continente americano, já que, de modo semelhante ao que ocorrera no passado, havia uma possível ameaça recolonizadora na região. Tá? Então, o que ele está propondo? Que é um princípio, é uma ideia de defender que não pode ocorrer nenhuma interferência europeia aqui na América, né? Porque eles tiveram interferência da Inglaterra, aqui na América, né, teve a influência da Espanha, teve a influência de Portugal, que são os mais significativos, e outros casos específicos, né? Então, essa doutrina Monroe, ela ia ser estendida, né? Ou ela pode ser entendida como um dos principais passos da política externa norte-americana. Por quê? Ele vai, o princípio dessa doutrina, quando você está dizendo assim, a não intervenção europeia. Então, vai dizer assim, América para os americanos. A América vai pertencer aos americanos. Então, a gente não quer ninguém da Europa, nenhum outro continente aqui, mas principalmente relacionado à Europa, né? Quando ele fala sobre uma ameaça recolonizadora. Então, eles vêm para cá colonizar de novo quem já estava livre. Então, quando se fala América para os americanos, seria, né, nós livres de qualquer interferência europeia. Aí, vocês têm primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Tá? Deixa grifado também. O lema dessa política estadunidense era o slogan América para os americanos, que na prática representava a afirmação de uma América livre da dominação europeia, que eu acabei de falar para vocês. No entanto, diante da grande influência política e econômica que os Estados Unidos passaram a exercer, a frase também poderia ser compreendida com um outro sentido. Qual sentido é esse? O de que somente os estadunidenses podiam ser considerados americanos, sem levar em conta os habitantes dos demais países da América. Portanto, segundo essa perspectiva, a América poderia ser explorada apenas pelos Estados Unidos e não pela Europa. Né? Então, essa ideia de não ter os europeus aqui, né? Esse slogan América para os americanos, ela está muito mais América para os norte-americanos, porque aí os Estados Unidos iam exercer a sua influência sobre os países do restante da América. Tá? Vocês têm uma charge ali, né? Nessa charge aparece o quê? O tio Sam, né? É o galo gigante ali. Os outros galinhos aí pelo chão, andando por aí ciscando, né? São os diversos países aí da América. E na frente do galinho, do tio Sam ali, nós temos 5 galos. E esses galos estão presos dentro de uma casinha, tá? Embaixo dessa casinha está escrito o quê? Doutrina Monroe. Ou seja, esses galinhos ali dentro, eles representam os países europeus, Rússia, Inglaterra, França, Alemanha e a Itália. Ou seja, o tio Sam, galão aí, né, tá cuidando dos pequenininhos ao redor dele, dessas grandes potências ali na frente, tá? Mas esses pequenininhos aí tem que se virar também para conseguir fugir dele, né? Ó, tá com a patinha erguida lá, 2 dá a impressão que estão correndo por baixo dele, né? Se eles não fugirem, ele vai massacrar também, né? Então, nós temos aí essa América para os americanos, que poderíamos dizer que seria uma América para os norte-americanos, tá? Uma coisa que a prof quer que vocês leiam lá, discutam, né? Pensam, conversam entre vocês aí já, é a reflexão da página 123, tá? Essa reflexão vai ser a atividade que nós vamos debater no chat depois. Conforme for esse nosso debate no chat, a participação de vocês, a opinião de vocês, ele só fica no chat. Senão, é uma coisa a mais para postar no AVA depois. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.